Imagina você ter todo um potencial para superar o antigo protagonista, mas no final você acaba dividindo opiniões e deixando muita gente decepcionada. Hoje, meus amigos, nós vamos falar sobre o Eiger Akabane, o segundo protagonista da terceira temporada de Beyblade Burst Turbo. Hoje a gente vai analisar a fundo esse personagem de Beyblade Burst Turbo, mostrando seus principais pontos positivos e negativos. E no final, você vai decidir se o Eiger é um herói ou um problema. Então, vamos pro vídeo. O Eiger é apresentado como um garoto cheio de energia, vindo de uma pequena fazenda aonde mora com seus pais, com um espírito livre e uma vontade enorme de crescer no mundo do Beyblade. Diferente de outros protagonistas, o Eiger começa praticamente do zero. Ele não tem técnica refinada nem experiência, só tem determinação, mas ao decorrer da série, vamos ver mais sobre ele. Eiger é o tipo de personagem que simplesmente não desiste por nada. Não importa quantas vezes ele perca, ele sempre vai levantar mais forte, passando uma mensagem muito forte sobre persistência e evolução. Um dos maiores acertos do personagem é o desenvolvimento. A gente acompanha o Eiger saindo de um iniciante até enfrentar os melhores do mundo, e essa evolução não cresce apenas do nada. Ele veio com pequenos treinos e erros e aprendizado, e isso torna sua jornada mais satisfatória. Eiger tem aquela chama de querer ser o melhor, e isso torna as batalhas mais intensas porque ele sempre entra para vencer, nunca para participar. E isso ele deixa bem claro nos episódios iniciais, até mesmo no episódio que ele enfrenta o Valtryek, o atual campeão mundial. A ligação dele com o Bey é muito forte, e não é sobre ganhar, é sobre crescer junto com o seu parceiro, e isso traz aquele sentimento clássico de superação que muitos fãs gostam. Agora nós vamos falar os pontos negativos, os principais pontos que a maioria das pessoas não gostam, que isso acabou dividindo muitas opiniões sobre o personagem. Impulsividade. Esse é provavelmente o maior defeito do Eiger. Ele age sem pensar, em várias situações. Em várias situações do anime, a gente acompanha o Eiger meio que agindo sem pensar. Agora vamos falar sobre o ego elevado. Conforme ele vai ficando mais forte, o ego dele também cresce. Que naquele momento percebemos que o Eiger mudou. Ele não era o mesmo de antes. Ele não era aquele mesmo garoto que entrava numa batalha apenas para vencer. É como se ele queria ou queresse algo a mais, aonde naquele momento ele não pensava apenas em vencer, ele pensava também em destruir o Bey do seu adversário. Agora vamos falar sobre a perda de controle. Tem momentos em que o Eiger simplesmente se perde. E o que eu quero dizer com se perde? Ele fica mais obcecado por vencer, e isso muda completamente sua personalidade. Essa fase mais sombria divide opiniões entre fãs, onde tem aqueles que acham uma versão forçada dele e tem aqueles que falam que é apenas uma fase que ele tem que passar sendo protagonista. Agora nós vamos falar sobre o desenvolvimento forçado, em alguns momentos específicos. Apesar da evolução de ser um ponto positivo, em certas partes parece que ele fica mais forte demais. Isso pode passar a sensação de que algumas vitórias não foram totalmente merecidas, ou seja, foram apenas sortes, e isso na opinião de muitos fãs. Bom, para que não ficasse somente na minha opinião, eu chamei um amigo que é super fã do Eiger, que vai contar detalhadamente sobre esse assunto, do Eiger ser um protagonista bastante odiado. Então, bora, Matheus. Oi, eu me chamo Matheus e eu vim aqui justamente defender meu personagem como um grande fã que eu sou dele. E também falar exatamente por que o Eiger não é um péssimo protagonista.
Mano, eu acho muito injusto o hate no Aiger. O pessoal ele critica porque ele fica muito forte e rápido, mas esquece de uma coisa básica, ele é o prodígio. E existe na vida real. Nem todo mundo evolui ao mesmo tempo. O Vault construiu tudo com treino e experiência, passo a passo. Em Burst ele não era bom logo de cara, ele teve que construir tudo. Em Evolution parece que ele tá pior do que em Burst, que Evolution parece que ele demorou mais ainda e tava desaprendendo tudo que aprendeu. Perto do final que ele começou a evoluir mais. O, o Águia, ele já é talento bruto. Ele aprende rápido, se adapta rápido. E isso não é um erro de roteiro. É só um tipo diferente de protagonista. E isso existe na vida real também. Você pode treinar anos e anos, dar tudo de si, e ainda assim vai aparecer alguém que começou depois e simplesmente evolui muito mais rápido e te supera. Isso não tira o mérito de quem treinou, só mostra que existem níveis diferentes de talento. Igual com o Kung Fu Panda. O Po começou praticamente do zero em pouco tempo e já estava enfrentando mestres que treinavam a vida inteira. Ganhou do Tai Lung, que treinou por anos e anos. Era para ser praticamente o Dragão Guerreiro e não foi. E ninguém reclama disso porque entende que ele é um prodígio. E outra, quando o Aiger ele perde o controle, isso só prova que ele não é perfeito. Mostra que o crescimento acelerado demais também tem consequências, pressão, ego e desequilíbrio. Então, no fim das contas, o problema não é a Aiger ser forte, é muita gente não aceitar que existe pessoas assim. E se você parar para pensar, o Aiger não é injusto, ele só é diferente. O problema não é ele ser forte e rápido, é a gente não aceitar esse tipo de personagem. Depois dessa conclusão do Matheus, nós podemos confirmar que o Aiger, apesar de ser um protagonista bastante odiado pela comunidade de Beyblade Burst, nós podemos concluir de que ele possui meio a meio. Possui lados que todo mundo concorda e lados que todo mundo discorda, mas assim que deixa o personagem caracterizado, tornando ele único nessa geração de Beyblade Burst. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo de análise de personagens, se inscreva no canal e dá um like para nos fortalecer mais e trazer mais esse tipo de conteúdo. Muito obrigado e tchau!